Boa noite, tudo bem? Eu tava de boa aqui em casa e aí um amigo meu me mandou uma mensagem, um companheiro, né, de recuperação, e aí pedindo para eu falar um pouquinho mais aprofundadamente sobre o primeiro passo, e aí pediu para eu falar a respeito dos aspectos da doença, né, segundo os 12 passos e a progressão da doença. E aí nós sabemos que a adicção ela tem três aspectos, né? O aspecto físico, o aspecto mental e o aspecto espiritual. Então o aspecto físico é a compulsão, a partir do momento que eu aciono um mecanismo por intermédio da utilização de um tipo de substância, de uma substância, eu não consigo parar. Eu fico compulsivo e eu quero mais e mais e mais e mais, né? O aspecto mental é a obsessão, então são pensamentos obsessivos, né? Uma série de pensamentos repetitivos relacionados ao uso da droga, ao uso da substância. E o aspecto espiritual é o total egocentrismo. Dentro deste total egocentrismo existe uma série de características, que é baixa tolerância à frustração, que é dificuldade de pensar com clareza, que é a necessidade de controle da situação, querer as coisas, né, do meu jeito, na hora que eu quero. Então, falta de humildade, arrogância, prepotência, autossuficiência, uma série de defeitos de caráter que se encontram dentro deste total egocentrismo. Mas o que acontece? A doença, na verdade, ela começa primeiro afetando o meu egocentrismo. Então, assim, eu tenho que entender que a adicção, ela não é o uso de drogas. Eu escuto muita gente falar que a doença é comportamental. Eu não concordo com isso. Eu acredito que o comportamento é a manifestação da doença. Então, a doença ela é muito mais subjetiva, ela se manifesta primeiramente nos meus pensamentos, até se tornar um comportamento. Então, como um exemplo, vou dar a leucemia, né, é um câncer no sangue e que ela tem algumas características. A manifestação dela é queda de cabelo, emagrecimento, né? Então, assim, eu tenho que entender que a adicção é a forma distorcida que eu penso, é a dificuldade que eu tenho de lidar com a realidade, é a negação, né? Não a aceitação da minha realidade e uma série de outras características de coisas que eu não sei lidar no meu emocional. Então, a doença ela começa me pegando no meu espiritual, certo? E aí ela vai afetando no meu egocentrismo e aí eu já chego no fundo de poço, que no primeiro passo fala do fundo de poço interno e externo. Então o fundo de poço interno é quando eu tenho dificuldade de pensar com clareza, eu não sei lidar com o não, como eu falei, né, para não ser repetitivo, eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Então isso é dentro do meu total egocentrismo, que é o aspecto espiritual da minha doença. E aí a doença ela vai evoluindo, evoluindo, evoluindo até chegar no meu mental, na obsessão, que eu fico com pensamentos, né, repetitivos relacionados a uma série de características, de outras coisas, né, na verdade, porque assim, o que é a droga mesmo? Eu acredito que a droga é o prazer, seja ele de que forma ele se manifeste. Isso eu acredito que realmente é a droga. E aí isso serve para qualquer outro ser humano, independente de ser adicto ou não, né? E porque tudo que nós buscamos, certo, na nossa vida é para sentir prazer. Eu como, eu sinto prazer. Eu tenho relação sexual, eu sinto prazer. Eu compro alguma coisa, eu sinto prazer. A gente estuda, trabalha, se dedica porque a gente quer ganhar dinheiro, porque a gente quer realizar os nossos sonhos e isso proporciona prazer, né? Então a droga real mesmo é o prazer. Agora, de que forma é que eu vou buscar esse prazer é que eu preciso prestar atenção.
e o que eu sou capaz de fazer para conseguir este prazer que eu tanto desejo, né? Bom, mas o que acontece? Quando vai se falar da recuperação, a recuperação ela é o contrário. Então a doença ela vai pega no espiritual, vai pro mental, chega até o físico, que daí é o fundo de poço externo, a degradação externa que a gente começa a perceber. O cara começa a emagrecer, o cara não vai mais pra academia, o cara não vai pra escola, deixa a namorada, deixa do trabalho, começa a aumentar o uso de drogas, entende? E aí aparece roubo da família, uma série de coisas que acontecem devido ao uso de drogas, quando chega no aspecto físico, certo? E aí a recuperação ela é o contrário. Quando eu entro, eu busco a recuperação, que eu entro em abstinência, o que acontece? Eu paro de usar, certo? Então eu freio o aspecto físico da doença, a compulsão. E aí eu preciso trabalhar o aspecto mental, que é a obsessão, e o aspecto espiritual. Então por que aí eu posso falar de mim, né? Várias vezes eu tentei entrar em recuperação, eu não conseguia, ficava um tempo abstêmio, um tempo e acabava recaindo, entende? Porque na verdade eu não dava tempo, eu ficava limpo e aí eu tomava o chá do já tô bom, já sei como é que é, e não dava tempo para trabalhar as questões mentais, psicológicas e para trabalhar a questão espiritual. Então assim, eu comecei a degradar no espiritual, depois no mental, por último no físico. A recuperação ela vem ao contrário. Primeiro eu recupero o físico, depois eu recupero o mental, por último eu vou recuperar o espiritual. E aí eu preciso de tempo para isso, eu preciso estar abstêmio, eu preciso buscar ajuda para isso. Eu percebi nesse momento, eu vou fazer 9 anos que eu estou limpo, e que quanto mais tempo limpo, mais ajuda eu preciso. Por quê? Vamos supor, eu conheço todo o terreno da adicção ativa, certo? Eu conheço o terreno da adicção ativa, eu domino ele todinho. Só que quando eu fico limpo, eu vou para dentro de um terreno que é desconhecido. Não falei lá no primeiro passo que, primeiro de tudo, eu preciso reconhecer que eu não sei. Então, se eu não sei, eu estou indo para dentro de um terreno que é desconhecido. Então, quanto mais tempo limpo, mais para dentro deste terreno desconhecido eu vou adentrando. Por quê? É como numa mata, entende? Quando eu vou para uma mata, para um lugar que eu não conheço, o que eu preciso? Eu preciso de uma bússola, eu preciso de um mapa, eu preciso de um guia para me guiar naquele terreno lá que é desconhecido, que eu não conheço. E aí, o que acontece com o adicto é que ele toma o chá do já tô bom, que já sabe, aí começa a ficar um período limpo e já acha que sabe tudo, que não precisa mais de ajuda. E aí é que a gente se perde. Então, eu preciso compreender. Isso é uma das ferramentas que eu utilizo hoje na minha recuperação, que quanto mais tempo limpo, mais ajuda eu preciso. Porque quanto mais tempo limpo, mais para dentro de um terreno desconhecido eu estou andando. A cada dia limpo é para dentro de um terreno desconhecido que eu estou caminhando, e é um terreno que eu não conheço, que eu desconheço, porque eu não sabia o que era ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Então eu preciso de quem? De pessoas que já estão este período de tempo limpo para me ajudar, para me ensinar como lidar e como permanecer limpo, porque outras coisas acontecem, outras responsabilidades vêm na minha vida e coisas acontecem, que eu não sei lidar, e aí então eu preciso de ajuda. Então era essa